16, os irmãos, é uma passagem bastante conhecida. Jesus vai falar sobre uma pequena enquete. Ele pergunta para os discípulos, vocês aqui, vem cá, João, Pedro, Tiago, o que o povo está dizendo acerca da minha pessoa? Aí um disseram assim, dizem que tu és um profeta, Elias, Jeremias e outros. Aí Jesus se dirige aos discípulos e pergunta, e vocês, o que vocês estão achando? Quem eu sou? Glória a Deus. Aí o Espírito Santo revelou a Pedro, e ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus trouxe um elogio, disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Entendeu aí? A revelação não foi pela a parte, né, carnal, foi algo espiritual. Então, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Irmãos, Paulo vai dizer isso, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela revelação divina. Glória a Deus. Diz a palavra que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela revelação. Então, a igreja de Jesus, os servos de Deus, os salvos em Cristo, eles estão na igreja porque eles sabem quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus para você? Você sabe o que Jesus representa na tua vida? Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Então eu até lembrei na semana passada, né, voltando aqui um pouquinho mais, na quinta-feira, falei sobre as crises de identidade que apliquei até para os adolescentes, né, como a minha própria adolescência. Quem eu sou em Cristo? O que eu sou em Cristo? Então, quando o adolescente fica pensando, meu Deus, né, aí ele vai ser descortinado sobre a palavra, ele vai saber que ele é povo de Deus, ele é nação de Deus, escolhido de Deus. Irmãos, é muitos privilégios que Deus outorgou para cada um de nós. Se nós formos meditar nas palavras de Jesus, o que ele falou para a igreja, nós vamos ser edificados, nós não vamos perder a nossa referência, nós não vamos ficar como o menino, como diz o próprio escritor Paulo, que nós não sejamos meninos levados por qualquer vento de doutrina. Irmão, está caindo fogo acolá. Aí o irmão corre para lá. Mas cuidado que pode ser um fogo estranho. Glória a Deus. Fique na palavra de Deus que é melhor. Irmão, tem uma igreja acolá que é a igreja do Caicai. Mas Jesus veio para você ficar de pé. Então fique de pé na presença de Deus. Glória a Deus. Então, a gente começa. Eu mesmo passei por essa questão do propósito de Deus para com a minha vida. E a gente olha, eu sei que do ponto de vista assim, de uma igreja tradicional, cristã, ele diz assim, a igreja verdadeira é a igreja fulano de tal que Deus deixou. Não é assim que as pessoas dizem? Se Deus deixou, né, você tira suas conclusões. Mas qual é a igreja verdadeira? Glória a Deus. Tem umas, como é que se diz? Já do lado evangélico, né? Eu já vi numa rua ter várias igrejas. Aí o pecador assim, a pessoa fica assim, qual é a igreja que eu vou? Aí cada uma parece que quer fazer uma promoção da graça. Baratear o evangelho, como nós falamos até ontem, né, Alisson Santos? Venha para cá. Glória a Deus. Irmãos, não é bem esse sentido aí a missão da igreja. Glória a Deus. Parece que está havendo assim disputas eclesiásticas. A igreja que tem mais programas, a igreja que traz um cantor, uma cantora famosa para atrair pessoas para a igreja. Até o irmão estava comentando isso. As pessoas vão mais pelo cantor do que por Jesus, né? Mas nós não temos que ter esse estilo de vida. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é uma igreja
que ela é baseada nas palavras do próprio Cristo. Foi revelado. Quem é Jesus para você? Jovem, façamos aqui nesta noite uma enquete. Quem é Jesus para você? Jesus é o pão da vida. Quem é Jesus para você? Jesus é a videira verdadeira. Quem é Jesus para você? Luciano. Ele é o meu advogado, que quando eu estou precisando, ele intercede por mim junto ao Pai. Glória a Deus. Quem é Jesus para você? Ele é o arquiteto, é o construtor da igreja. Glória a Deus. Então, meu amado, quem é Jesus para você? Ele é o capitão da nossa salvação. Se ele entrar na guerra, pode ter certeza, ele já venceu por todas, mas nós temos que tomar posse da vitória em Cristo. Então, nós temos que reconhecer, primeiramente, que o apóstolo vai dizer assim com muita convicção, eu posso dizer, com muita convicção, porque ele disse aqui no texto, que ele era o menor, ele era o mínimo, ele era o desprezível, ele não merecia ser chamado apóstolo, mas Deus, pela graça de Jesus, revelou a Paulo, e na língua hebraica, porque Paulo era poliglota, né? Paulo estava perseguindo um movimento que surgiu naqueles primórdios da igreja. Ele achou que os seguidores de Jesus eram chamados os nazarenos, era uma seita que tinha saído do judaísmo e que precisava ser combatida para que acabasse aquele movimento. E aí ele pegou cartas, vocês conhecem, lá do sumo sacerdote, autorizando para que ele prendesse quem falasse desse nome, seja em Jerusalém, em todos os lugares. E Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, foi até uma determinada cidade, lá em Damasco, capital da Síria, e lá quando ele foi impactado por uma luz divina, e ele caiu no chão, e ele ficou cego, e a voz em hebraico dizia, Saulo, Saulo. E ele, cego, ficou assim meio, ele disse, quem és tu, Senhor? E a voz dizia, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele disse mais na palavra, ele disse, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. A partir daquele dia, irmão, houve uma revelação, que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, olha, eu não recebi de homem algum, o próprio Deus me revelou o Evangelho. Glória a Deus. E interessante, é que no texto diz que ele se considerou prisioneiro dos gentios. Irmãos, eu estava vendo essa mensagem, Paulo chegou até a ser preso em Jerusalém, porque ele foi acusado, que na semana passada eu falei que Jesus quebrou a parede da divisão, ele foi acusado de introduzir um gentio, que é da cidade de Éfeso, lá no templo. Então Paulo foi preso. Aí no capítulo 22 de Atos, eu até anotei aqui, quando eu estava aqui na igreja, eu vi esse versículo, que Paulo começou a dar o seu testemunho. O que eu estou falando aqui, ele era fariseu, como é que ele diz lá aos Filipenses, da tribo de Benjamim, que mais? Circuncidado ao 8º dia. Aí diz outra palavra, hebreu de hebreu. Os irmãos sabem o que significa essa palavra, né? Hebreu de hebreu. Ou seja, que tinha os hebreus misturados. Ele era um hebreu mesmo natural, sem nenhuma mistura. Ele diz também que ele era, segundo a lei, totalmente perfeito. Era um homem altamente religioso, que pela lei o homem estava justificado, irmão. O homem se achava o tal. Mas ele se encontrou com Jesus e Jesus mostrou que ele era o pior dos pecadores. E no capítulo 22, no versículo de número 21, do livro de Atos, vocês vão dizer que ele vai dar o relatório dele, o testemunho dele. Aí quando ele vai dizer assim, olha, eu tive pregando aqui, eu fui a favor, eles fizeram tipo assim uma eleição, né? Eu não quero falar da atualidade, né? Fizeram assim uma eleição, viu, Miqueias?
E ele era um componente do grupo seleto do Sinédrio. E ele voltou para que o justo, o diácono Estevão, fosse apedrejado. Contou com o voto dele. Eu não sei quantos votos foram a favor ou quantos contra. Mas ele foi a favor da morte de Estevão. E agora ele está dizendo, olha, mas eu tentei pregar para vocês, mas vocês não quiseram. Mas no versículo 21, o Senhor disse para mim, vai, porque eu enviarei você aos gentios de longe. E no 22 do capítulo 22 do livro de Atos, a cúpula que estava ouvindo esse relatório, ouviram até essa palavra. Quando falou gentil, pronto, levantaram a voz dizendo e disse, tira da terra um tal homem, porque não convém que ele viva. Irmãos, os judeus iriam trucidar, matar Paulo ali. Se não fosse a guarda ali, os romanos chegaram, salvaram Paulo, e Paulo foi prisionado, e ele estava preso nesse contexto de Efésios, como eu falei na semana passada. Ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por causa de vocês, os gentios, porque eu sou apóstolo dos gentios. E ele vai dizendo, discorrendo no decorrer capítulo 3 de Efésios, versículo 2 em diante, né? Ele está falando que ele foi chamado por Deus para ser comissionado, para estender, porque presta atenção, se caso Deus não usasse Paulo ali com o ministério evangelístico, missionário, a igreja seria um braço do judaísmo. Não é assim? Como os irmãos dizem, né? Tem umas igrejas que são galho, né? Irmão, a igreja plantar é galho. É porque às vezes tem um irmão que é da igreja, obreiro, que é bem pregador, bem eloquente, aí ele parece que não quer ficar muito na igreja, não sei. Tem vários propósitos. Talvez saiu do trabalho, quer arrumar um emprego. Aí ele diz assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Mas esse não é o certo, né? Isso não é certo. Veja que Paulo foi chamado, passou não sei quantos anos. Irmão, a Bíblia fala que ele passou 3 anos na Arábia, passou lá na sua terra natal, quando ele estava lá no capítulo 13 de Atos, que o apóstolo Barnabé chamou ele para ele ser um auxiliar na igreja de Antioquia da Síria. Um obreiro auxiliar. E ele foi. Glória a Deus. Não havia interesse financeiro de querer liderar a igreja. Ele foi para contribuir com a igreja local. É essa a nossa missão. Então veja bem, como Deus faz. Deus vai treinando os seus servos. Então Paulo tinha uma chamada. Então nós precisamos entender que Deus tem uma chamada particular com cada um de nós, para nós contribuirmos em alguma área da igreja do Senhor, na igreja local. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não é pela questão do que eu quero ser, é o que Deus tem proposto para mim. O que Deus tem proposto para a minha vida. Muitas vezes Deus não chamou, como diz o texto em Efésios, Deus chamou alguns, mas não todos, são alguns, né? Que parece que hoje tem muito mais líderes do que liderados. As pessoas querem ser mais líderes do que ser liderado, porque quer ser liderado, ninguém quer ser mais. Mas o importante é você ser liderado, é você ser submisso no Senhor. E é importante isso, contribuir em submissão como ao Senhor, servindo a Deus e contribuindo com os homens como se fosse para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, ele se considerou um homem chamado para pregar aos gentios, às nações. Então os judeus se recusaram no seu chamado. Os judeus foram chamados, como eu preguei no domingo, para ser luz das nações, mas eles negligenciaram o seu papel missionário, a sua chamada. Então Deus estava vocacionando pessoas de outras nações. Irmãos, isso aqui é importante, porque Deus ele não está subordinado a uma igreja, a um sistema, não é? E alguém pode dizer assim, não, mas tem gente que defende com unhas e dentes um sistema de igreja que é cheio de problemas, cheio de erro, cheio de idolatria, cheio de paganismo. Porque o problema de muitas igrejas é porque ao invés de elas se tornarem semelhantes a Cristo, elas se paganizaram, se secularizaram, se afastaram do propósito de Deus.
E você não pode ficar numa igreja onde Jesus não é mais adorado. Glória a Deus. Veja que a revelação poderosa de Deus aqui, no versículo 4. Vocês leram a carta, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, o mistério de Cristo era algo que a natureza humana não pode perceber naturalmente, é uma revelação de Deus. E aprove a Deus revelar aos seus servos. A palavra de Deus eu achei tremendo, uma mensagem que Deus fala lá em Lucas, no capítulo 3, lembrei agora, aqui saiu bem quentinha mesmo, revelação escriturística das palavras de Deus, conforme a mensagem que o Senhor está nos direcionando nessa noite. Veja no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o versículo 1, olha aí, no meio de tanta gente, tinha autoridade religiosa, tinha autoridade política, tinha gente grande, tinha gente importante, tinha gente de todos os tipos, mas como que Deus se revelou? Veja bem, diz a palavra, que no ano 15 do império de Tibério César, começa pelo maior, que aí na época, né, era o imperador de Roma, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo, olha aí, os maiorais religiosos, aqui eu falei dos políticos, né? Agora os religiosos, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, diante de tanta gente importante, mas a revelação não veio para eles não, viu? Deus escondeu essas coisas aos grandes entendidos e revelou para quem, Miqueias? Aos pequeninos, glória a Deus. Então quando Deus iria mostrar o seu propósito, o mistério de Cristo aos homens, os grandes da religião não compreenderam, os poderosos da política não entenderam, aí sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, mas veio no deserto a palavra de Deus, para quem? Para um simples filho de um sacerdote levita, chamado João Batista, filho de Zacarias. A palavra veio a ele, e ele começou a pregar no deserto da Judéia, e ele foi revelado, quando ele estava lá batizando, o Senhor disse, aquele que você viu o Espírito descer sobre ele, este sim é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista, irmão, compreendeu quem era Jesus, a revelação de Deus. O Espírito Santo veio sobre ele lá no deserto, e agora ele estava identificando Jesus. Eu sei que tem uma mensagem lá na frente que ele vai perguntar assim, és tu que havia de vir mesmo? Ou nós vamos esperar outro? Eu sei que tem hora que a gente fica assim numa crise, né? Será que eu sou chamado mesmo para isso, meu Deus? Será que Deus tem me chamado para mim, esse propósito de servir a Ele? Você está às vezes numa circunstância, numa prisão, uma situação adversa, o espírito tem aquela dúvida, mas Jesus é tão bom que Ele realizou sinais e milagres, e diga a João, os coxos são levantados, os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Mas nem sempre o que a gente pede, a gente recebe, porque ele pediu, sei lá, uma intervenção, Deus não interviu, o homem morreu decapitado, cortaram a cabeça do profeta, ele não recebeu um milagre instantâneo na hora. Por isso que eu preguei aqui no domingo, que nem sempre aquela questão da vitória, do progressismo, da questão de vai dar certo, às vezes, no caso, o profeta morreu, Deus não interviu, ele sofreu na sua própria carne a espada de Herodes. Então, meus amados irmãos,
Eu estou falando sobre essa revelação que Paulo recebeu da parte de Deus, que nós recebemos. Quando nós recebemos a revelação de quem é o Cristo, nós sabemos o mistério do Cristo, nós temos convicções profundas com Deus. E muitas vezes situações vêm para nos abalar a estrutura do nosso chamado, da nossa fé, mas nós estamos firmados na verdade. Então vamos para o texto. O versículo de número 5, ele vai dizer no capítulo 3 de Efésios, que noutros séculos, esse mistério de Deus em relação à igreja não tinha sido manifesto. É verdade que, assim, eu posso dizer que havia, assim, Deus falou através do patriarca, né? O irmão lembra daquela passagem, até do culto da família, Priscila? Deus falou para Abraão, lembra aí? Abençoarei os que mais? Vamos lá. Amaldiçoarei, em ti serão benditas, só a família do Abraão? Só a família do Isaac? Só a família do Israel? Ele diz, em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quando eu falo de família da terra, eu estou falando que naquela época as famílias, elas constituíram as nações de hoje. É ou não é verdade? Se você pegar aí, leia, Gog e Magog, Togarma, só nomes que estão lá no capítulo 10 de Gênesis. Eles foram a base, as famílias que são a base das nações de toda a terra de hoje. Glória a Deus. Sei que o brasileiro é formado de vários, tem os povos africanos, tem os povos nativos, tem os povos da Europa, da descendência de Sem, da descendência de Cã, que são descendentes africanos. Então, uma miscigenação de raças, mas são nações que foram formatadas. E Deus é o Deus que pegou as nações, tribos, línguas, povos, e Ele formatou a sua igreja conforme o versículo que eu li, versículo 6. A saber, o quê? Que os gentios são co-herdeiros. Irmãos, isso aqui causou uma intriga para a turma dos judeus, quando Paulo trouxe essa revelação, para dizer, olha, irmãos, Paulo escreveu aos romanos, mostrou, eu até preguei aqui uma vez, o pecado dos gentios declarado no capítulo 1 de Romanos. Paulo mostrou toda a malignidade, a corrupção dos gentios. Aí os judeus se achavam o máximo. Aí Paulo mostrou também os pecados dos religiosos, porque eles achavam que ia à igreja, ofereciam um sacrifício, achavam que estava tudo bem, mas eles faziam coisas erradas e também careciam de saber a revelação da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então esse mistério que Paulo está aqui, foi revelado a ele. Ele diz que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os irmãos estão entendendo aí? Glória a Deus. O que isso tem a ver conosco? Eu citei na doutrina passada, nós não somos judeus por natureza, nós somos gentios totalmente. E nós temos o entendimento do que a igreja, não é esse monte de gente brigando um com o outro, ministérios, quem saber qual é o maior, pastores disputando posições na mídia, pessoas querendo, como que são opositores. Não, ele está dizendo aqui que a igreja é um corpo. Deus usa pessoas, tem um determinado momento, não sei se vocês lembram, deixa eu trazer aqui a memória. Presta atenção. Os apóstolos, plotaram um rapaz, uma pessoa lá, expulsando o demônio de outra pessoa lá. Aí os apóstolos, Jesus, vamos parar com esse negócio aqui, que esse aqui não é do nosso não. Aí Jesus disse, quem não é por nós, não é contra nós.
Deixa eles falar aí, deixa eles pregar. Então nós não somos rivais. A igreja é o corpo de Cristo, é a união de judeus e gentios. Eu quero dizer para vocês que a primeira igreja formatada em Jerusalém era composta de judeus, 120 irmãos, que multiplicaram e chegou em Antioquia da Síria, em capítulo 13 de Atos, e Paulo, o apóstolo gentios, levou a mensagem para a Europa, para a Ásia, para todos os 4 cantos da terra, como diz lá em 1:8, até os de Atos 1:8, até os confins da terra. Então, isso gerou uma intriga contra os religiosos, porque Paulo está dizendo que aos pés da cruz não há macho nem fêmea, não há judeu nem gentio, não há pessoas de cores diferentes, todos são iguais, pessoas de alta posição, ricos e pobres, todos são iguais, todos são membros de um só corpo. Cristo é o interessante, Cristo, irmãos, é o cabeça que coordena, glória a Deus. Por isso, quando um líder, de forma assim arrogante, se achar dono da igreja, eu quero que vocês leiam Efésios capítulo 1, versículo de número, glória a Deus, 22, 22, exatamente, 22. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja, glória a Deus. Alguém disse que o grande responsável pela igreja de todo mundo é um religioso chefe da nação, do Vaticano, que manda em tudo. Irmãos, o cabeça da igreja é Cristo, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você vai ser desleal aos líderes. Agora tem uma coisa, os líderes têm que andar em consonância com o cabeça da igreja. Entendeu aí? Glória a Deus. Então, meus irmãos em Cristo, essa é a revelação de Deus nessa carta. Deus manifestou a igreja como um corpo de Cristo. Interessante, o corpo ele tem uma parceria. Aí, como eu falei, parece que alguns membros da igreja são rivais. Nós somos parceiros do corpo de Cristo. A palavra de Deus vai nos mostrar que a divisão do corpo, ela só traz prejuízo para o próprio corpo. Então, o corpo de Cristo, a igreja, não pode ter dissensões, contendas, briguinhas, rivalidades. Essas questões são do velho homem, do homem carnal. Isso não faz parte da vida daqueles que nasceram de novo, que são igreja de Cristo aqui na terra, irmãos. Glória a Deus. Então, eu quero dizer nesta noite, meus amados irmãos, que cada membro da igreja, ele tem uma função. Glória a Deus. Irmão, qual é o meu chamado como membro do corpo de Cristo? Eu estou aqui sentado eu estou aqui com essas crianças aqui, qual é o meu chamado? Eu sou um adolescente da igreja, qual é o meu chamado? Esther. Eu sou um obreiro da casa do Senhor, qual é o meu chamado? Eu sou uma mulher de Deus, uma serva de Deus, qual é o meu chamado? Eu sou um irmão de banco, eu fico só no banco, eu não faço nada. Mas Deus tem um chamado para você, meu irmão. Glória a Deus. Como diz aqui, se levante do chão, erga a tua cabeça. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus é o Deus que tem um propósito. Meu irmão, muitas vezes a gente quer que o nosso chamado seja aquele chamado bem notório. Mas o chamado que Deus tem para cada um de nós, por exemplo, quem foi o irmão que orou por Saulo de Tarso? Vocês lembram dele? Ninguém se lembra dele, né? Mas teve um chamado importante. Era o irmão que estava ali orando. Senhor, a cidade aí está passando por uma perseguição. Qual é o nome da cidade mesmo, hein? Eu esqueci. Qual é o nome da cidade, hein, Miquel? A cidade está passando perseguição lá naquele tempo de Paulo. Damasco. O irmão estava orando. Aí o Espírito Santo veio assim, ei, vem cá. Vai estar na rua direita, casa tal, tal, e vai lá, tem um homem chamado Saulo, tal,
e tu vai colocar a mão sobre ele, vai orar por ele, e ele vai ser curado. Eu? Aquele homem? O senhor está enganado. Aquele homem ali é um perigo para nós. Aquele homem ali, ele se converteu, ele está infiltrado, para querer pegar a gente. O Senhor disse assim para ele: não temas, vou mostrar para todos, que eu vou fazer dele um vaso na minha casa, na minha obra. Ele vai ser uma testemunha aos judeus, aos gentios, aos reis da terra. Sim, Senhor. É o Senhor que está chamando? Eis-me aqui. Glória a Deus. Quando Deus tem uma chamada com a pessoa, glória a Jesus. Eu me lembrei daquele rapaz que estava endemoniado, lá em Gadara, Decápolis, da cidade de Decápolis. E ele sonhou que ia ser um missionário, ia andar com Jesus na Galileia, ia ser protagonismo, ia ter grandes multidões ao seu redor. Aí o Senhor disse para ele: Senhor, eu quero ser missionário, eu vou com o Senhor. Para onde o Senhor for? Não. Você não vai para lugar nenhum. Por onde é que eu vou, Senhor? Tu vai ficar aqui na tua cidade, no teu bairro, na tua comunidade. Tu vai falar do meu amor, tu vai dizer o quanto eu fiz na tua vida, como eu tive misericórdia de ti, e tu vai ser o missionário de Decápolis. Glória a Deus. Irmãos, foi um chamado específico para Decápolis. Deus tem um chamado específico, como chamou Ananias, como chamou Saulo de Tarso, como chamou aquele endemoniado gadareno, como Deus chama nessa noite pessoas para servir a igreja dele, para cooperar como membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Servir a causa de Cristo é o nosso alvo nesta grande obra que Deus tem proposto para cada um de nós. Glória a Deus. Eu quero concluir já afirmando aqui nos versículos 7, 8, de Efésios capítulo 3, o versículo 9, ele diz: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Glória a Deus. Mas sabe, chega no versículo 9, Paulo vai falar sobre a igreja. Ele vai dizer o seguinte: Deus tem um plano para o seu povo, para a sua igreja. O plano era com uma nação para espalhar entre as outras nações. A nação se ufanou, se inchou, se achou que era o tal. Deus trouxe a revelação, eles se acharam dono da situação. Aí Deus disse: olha, irmão, no dia que um sistema religioso diz assim: olha, a igreja tal é herege. Claro que nós afirmamos que a heresia, ela está em confronto com a palavra, não é assim? Mas tem igrejas que elas se acham o máximo. Ele diz: só o ministério tal é que salva. Quem é que salva mesmo? É o ministério, é Jesus. Hã? Quem é que salva? É o ministério, é Jesus. Quem é que salva? É o Papa ou é o pastor? Nenhum dos dois. Pastor, se não vigiar, nem ele é salvo. E o líder religioso também, seja lá quem for. Ninguém pode se assenhorar da igreja. A igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os homens que estão à frente não passam de servos e nada mais. Amém? Mas tem pessoas que se acham dono das pessoas. São líderes que são só servos e nada mais. E o irmão falou uma vez que são os dispenseiros. Não é verdade? Eu explico aí para ele o que é dispenseiro, irmão Luiz Bluni. O dispenseiro era aquele cidadão que ficava lá debaixo do navio,
botando lá, remando, pagando o preço para a embarcação seguir avante. Era o cidadão que pagava o preço, era o pior, é o peão mesmo, na palavra popular, era o peão mesmo. Era aquele que botava a mão na massa, o peão mesmo, mas que a embarcação ia avante. Às vezes o capitão estava lá no leme, esse barco aqui é poderoso, eu sou o capitão. Mas nada, quem estava cooperando era lá os marinheiros, os marujos, que estavam dando ali o sangue, o suor, para que aquela embarcação prosseguisse. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, glória a Deus. Então Deus, Ele chama a cada um de nós para servir na sua casa, na sua igreja. Mas o versículo que eu quero que a gente conclua, é o versículo número 9. E nós dizendo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, aqui interessante que ele fala essa palavra, quando a gente escuta essa palavra, principado e potestade, a gente pensa que está falando de coisas do mal. Existe os principados e potestades do mal, mas aqui não, aqui é do bem. Aqui está dizendo que os seres celestiais, eles vão ficar até maravilhados com a igreja que vai revelar a multiforme sabedoria de Deus. Vai publicar aos homens, vai ministrar às pessoas, glória a Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a missão da igreja, a multiforme, pregar de várias formas, né? Essa referência aqui tem a ver com Deus não é um Deus de uma só forma, Ele usa pessoas, e as pessoas são diferentes umas das outras, é claro, né? Então Deus vai usar você dentro do que tem proposto para cada um de nós. Então para cada um de nós tem uma forma. Então você é especial, você é único, você tem uma personalidade, é uma pessoa. Então Deus vai usar você na sabedoria de Deus para projetar ao mundo, às pessoas, a multiforme sabedoria de Deus. Portanto, alguém até pode dizer assim, mas esse Paulo está falando tudo isso, mas alguém se desanimou porque Paulo estava preso, irmão. E a história vai dizer que Paulo foi decapitado e não se livrou da morte. Mas ele dá um conselho, irmão, mas não se desfaleça não, pelo amor de Deus, por causa das minhas tribulações, porque as tribulações é a vossa glória. Não se desanime diante das lutas que vocês estão enfrentando, glória a Deus, mas criem ânimo, criem força em Deus, estejam animados, fortalecidos, não desista do chamado, e vamos em frente, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Então que Deus em Cristo abençoe a igreja aqui em Maraponga 2, que nós possamos prosseguir no chamado que Deus tem proposto para cada um. Veja bem, irmãos, jovens e adolescentes, Miqueias, né? A crise da identidade, quem eu sou em Cristo. Agora tem essa questão do chamado. Qual é o teu chamado? Já pensou nisso? Glória a Deus. Tem um chamado aí que as pessoas querem ser isso ou aquilo, mas irmão, coloque diante de Deus, porque Deus tem uma direção para tomar para cada um de nós. Muitas das decisões que nós tomamos erradas, nós vamos padecer de decisões erradas, mas é preciso escolher a decisão certa, direcionada pela presença de Deus, pela direção de Deus. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração ao Senhor, nosso Deus, nessa noite. Quem precisa de oração? Eis-me aqui. Então, meu irmão, peça ao Senhor nesta noite a graça de Deus, a sabedoria de Deus, que Ele vai dirigir a tua vida, que Ele vai dirigir os teus passos, que tu vai contribuir com a obra de Deus aqui neste lugar, que tu vai ser uma bênção para a tua família, para a tua comunidade, para os teus, aonde tu estás, no teu trabalho, na tua labuta. Deus vai usar a tua boca para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E Deus quer usar cada um de nós. Cada pessoa é importante. Como diz o hino 70, não sei se é o 75,
Diz, há trabalho pronto para ti, cristão. Há um trabalho pronto para cada um de nós. E nós, às vezes, achamos que é trabalhos suntuosos, coisas, mas Deus quer usar você de forma simples. Deus é o Deus da simplicidade. Então, seja um vaso nas mãos de Deus, seja um instrumento de Deus. Começa a pedir a sabedoria de Deus. Deus vai te guiar em meio às tormentas dessa vida, e você não vai se desfalecer, não vai se desanimar quando a tribulação bater, quando a dificuldade bater, quando o desânimo vier bater na sua porta. Você sabe em quem você tem crido, qual é a sua chamada em Deus, e nada separa você do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?